Então, bom dia. Já estamos em direto. Quarta-feira, 26 de junho. Mas antes de continuar, quero pedir a quem está desse lado que me diga se está tudo bem com o som e se está tudo bem com a imagem. João Pedro Mota, muito obrigado. Vieira António também. Então vamos lá ao período de ordem do dia, da conversa de hoje. Primeiro ponto, o padre Tolentino Mendonça, nomeado responsável pela Biblioteca do Vaticano. Se não é a biblioteca mais importante do mundo, é capaz de ser uma das mais importantes. Uma grande distinção e um grande reconhecimento pelo trabalho e pela figura que é o padre Tolentino Mendonça. Eu recordo só que foi o responsável pelo último retiro em que o Papa esteve presente, na altura da Quaresma. Uma grande distinção, não só para Tolentino Mendonça, mas também para com Portugal. Segundo ponto, nós criticamos aqui frequentemente o professor Marcelo Rebelo de Sousa por aqueles excessos que ele às vezes comete. Mas há coisas que o professor Marcelo faz muito bem e, portanto, quando ele faz muito bem, assim como criticamos, também lhe devemos um elogio. E eu estou a falar de quê? Estou a falar da sua visita aos Estados Unidos da América. Ontem, o professor Marcelo arranjou uma forma muito peculiar e muito curiosa de dar uma chapada de luva branca naquilo que é o isolacionismo, deixa-me corrigir aqui só a imagem, o isolacionismo e também o excesso de linguagem com que a América, não é a América, é o Presidente Trump trata o mundo. E qual é que foi essa forma que o professor Marcelo encontrou? Chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, que na semana passada esteve a falar com um dos responsáveis dos países mais importantes do mundo, com mais peso, Vladimir Putin, Rússia, e que na próxima semana, ou lá o que é, perdão, na próxima semana, brevemente virá a Portugal o presidente Jinping, da China. Ora bem, para uma pessoa como Trump, que é desbocado, que abre a boca e diz, sei se quer usar dois... Bem, admitindo que ele tem 2 neurónios, eu não sei se tem 2, tem 1, mas pronto, admitindo que tem 2 neurónios, fala sem usar os neurónios. Isto foi uma belíssima forma de mostrar que não só Portugal tem peso neste aspecto de ser país pequeno, mas consegue falar com todos, mas também chamar a atenção que é preciso falar com todos. Portanto, aqui fica feito a devida vénia ao professor Marcelo. Ele, quando quer, realmente é muito bom. Vamos lá então à agenda. O que é que eu tenho para si hoje? Várias coisas. Olha, a primeira, deixe-me só ir aqui, a agenda, é uma coisa que eu preferia não falar. Até porque eu gosto da pessoa em causa, que se chama Ana Mendes Godinho e é secretária de Estado do Turismo. A doutora Ana Mendes Godinho anunciou ontem que o Governo está a pensar mudar a legislação dos hostels. Você que está atento ao turismo deve ter ouvido falar nisto muito nos últimos 10 anos. Foi uma explosão de hostels, pequenas unidades hoteleiras, espalhadas por Lisboa, Porto, mas também por outras cidades do país. Os hostels distinguem-se da hotelaria tradicional. Porquê? Porque não têm quartos individuais, têm quartos coletivos, com mínimo de 4 camas, mas a sua legislação nunca foi uma legislação específica. Ou seja, para se fazer um hostel não era preciso uma licença de utilização turística. E eles caíam dentro daquilo que é a figura mais lata do alojamento local. Isto foi criado em 2008, numa altura em que ainda não tínhamos assistido ao crescimento do turismo como ele existe hoje em dia. E se você for ver, alguns dos hostels estão localizados em zonas de Lisboa que estavam degradadas, em prédios que estavam devolutos e, portanto, representaram uma melhoria daquilo que era a oferta turística em Lisboa e também, obviamente, o panorama urbano, que estava em declínio. E o que o Governo se propõe fazer agora é dizer que não, vamos lá, Ana Mendes Godinho chamou a isto, eu até vou utilizar a expressão que ela utilizou, ela disse que é preciso densificar as regras. Whatever that means. E deu a entender que bom, isto já não pode ficar naquela categoria do alojamento local e não sei das quantas. Eu chamo a isto é uma das razões porque Portugal é um país pobre. É que nós temos um complexo em relação a tudo que funciona em Portugal. Repare, você poderá dizer, está bem, mas repare, um hostel não é necessariamente alojamento local. So what? Funciona ou não funciona? Então vamos lá ver. Recuperou zonas degradadas, trouxe para ali gente. Recuperou prédios devolutos, trouxe para ali gente. Criou postos de trabalho, fez investimento. Isto não é relevante? É. Bom,
O que é que o Governo se propõe fazer? Ainda ninguém sabe muito bem o quê. Mas a preocupação aqui é, bom, isto não pode ser alojamento local. Portanto, é preciso separar isto do alojamento local. Eu aposto consigo, como a jogada vai ser criar uma licença especial ou então dizer assim, vocês precisam de licença de utilização turística. Bem, eu só encontro uma explicação para isto. Taxar, seja por via de impostos, seja por via de licença, seja por via de outro tipo de contribuições, uma atividade que é uma atividade que neste momento tem um contributo positivo para a economia. E isto é negativo. Bom, e é negativo porquê? Primeiro, porque nós temos este complexo de querer... Está a ver? Olha, está a ver aquela... O coelho sai e um tipo pega na caçadeira de pumba, dá-lhe logo um tiro. Se quer ver se é um coelho pequeno, se é um coelho grande, aqui é a mesma história. A preocupação aqui é... Aquilo funciona, está a dar dinheiro, ou vamos tributar, ou vamos complicar a vida. Bom, isto do ponto de vista de criação de riqueza é um desastre, porque mostra a forma socialista, e o pior é que não é socialismo só de esquerda, a direita tem este complexo também, que é ir a tudo que funciona. E era tudo que funciona do ponto de vista de contribuições, e é ir a tudo que funciona do ponto de vista de regulação. Você dirá, também é preciso regulação. É, mas o problema é que a regulação não tem de ser opressiva, não tem de ser asfixiante. E o problema é que nós temos este hábito, quando as empresas, na atividade empresarial, na atividade económica, criam riqueza, criar sempre uma asfixia, regras que asfixiam. Você vai ver que um dia destes... Bom, um pormenor muito importante, antes de seguirmos nessa matéria. Você dirá assim, está bem, mas se estes indivíduos ganham dinheiro, porque é que não vão de ser tributados ou porque é que não vão de ser regulados, até porque podem fazer concorrência aos hotéis? Meus senhores, os hostels não fazem concorrência a hotéis. Quem vai para o hotel não é para um quarto coletivo, onde há uma série de boliches e não sei dos quantos que é privacidade. Estes hostels são sobretudo virados para a malta nova, pessoas que não podem pagar aquilo que é um preço de um hotel. E nós temos que ter na estrutura da oferta turística algo de 6 estrelas e a descer por aqui até abaixo até os hostels. Esta é que é a realidade. Você dirá, está bem, mas nós não queremos este tipo de turismo porque é o turismo de pé descalço. Nem toda a gente que vai para os hostels é pé descalço. Atenção, eu não tenho no hostel, não tenho interesse nenhum nesta matéria. A minha preocupação aqui é a preocupação da defesa da economia, das empresas e de algo como uma atividade que é útil para a economia, cria emprego e que, sobretudo, cria riqueza. Bom, você dirá assim, mas espera aí, a Secretária de Estado do Turismo é idiota? Não, não é. Eu conheço-a. Ela até percebe do setor. Qual é o problema, então? É muito simples. É que a extrema-esquerda, que é parceira do Governo nesta matéria, e estamos aqui já no segundo ponto, está com a mania de querer tramar o alojamento local. E o Bloco de Esquerda tem uma proposta que diz assim, bom, tudo aquilo que for arrendar uma casa por mais de 90 dias durante um ano, já não deve ser considerado alojamento local. Isto, como já percebeu, é uma idiotice, não é? Mais uma idiotice do Bloco de Esquerda. Mas o problema é como a geringonça tem de funcionar. Depois o Governo, internamente, tem de fazer estes equilíbrios. Deixa-me lá dar qualquer coisa para calar aqueles gajos. Desculpem a expressão, é mesmo assim. Bom, o problema é que depois a emenda sai pior do que o soneto. Bom, e então aqui a jogada é, deixem-me lá fazer qualquer coisa para ver se diferencia. Qual é o drama disto tudo? É que, mesmo que não se introduza taxas ou contribuições muito elevadas, que eu estou absolutamente convencido que vai acontecer, o que é que vai suceder aqui? É mais regulação. Bom, e o problema é este, é que a regulação em excesso mata a atividade económica. E esta é uma razão, como eu dizia há bocadinho, porque nós somos um país pobre. E eu vou-lhe explicar isto, que é muito fácil de entender. O turismo, ao contrário do que se julga, é uma atividade com margens estreitas, exceto algumas exceções. Ok? Há algumas exceções. São margens muito estreitas. Um investimento num hotel ou num hostel tem um payout, ou seja, uma taxa de recuperação muito longa no tempo, acima de 15 e, em muitos casos, acima de 20 anos. Ora, imagine lá, quem fez aqueles investimentos a pensar numa legislação e numa regulação, que de um momento para o outro vê aquilo tudo mudar. Está a ver? Isto é típico de nós portugueses. E o pior é que é típico de nós com partidos de esquerda e é típico de nós com partidos de direita. Nós somos avessos à criação de riqueza. Temos um complexo. Logo que alguém começa a ganhar dinheiro, a gente vai lá, o gajo está a aldrabar, está a explorar alguém, vai lá tramar a vida àquele gajo. Está a ver? Ou seja, porque lhe mete ali uns impostos, mete umas contribuições, mete umas licenças, mete o rei que o parta. Está a perceber? Vá lá ver quantas licenças são precisas para você abrir uma unidade turística hoje em dia.
Quantos organismos têm que intervir nisto? São dezenas. Isto é regulação em excesso, isto mata as empresas, isto mata o emprego e isto mata a criação de riqueza. É isto que o Governo está a fazer. Uma perfeita estupidez. Bom, terceiro ponto. O Governo não gostou da greve dos professores à avaliação. Eu também não gostei. E faz todo sentido. Já sabe que eu já apoio o Governo nesta matéria. E o que é que o Governo fez? Mandou a questão para um tribunal arbitral. Eu recordo aqui que na semana passada o número que foi avançado foi de mais de 160 mil alunos que estavam sem avaliação. Ora, eu já chamei isto, e volto a chamar uma cobardia, por parte dos sindicatos, por parte dos professores. É uma cobardia. Ok? Mas pronto. O Governo pediu ao Tribunal Arbitral para avaliar isto, porque quer serviços mínimos aqui. Como faz sentido em todas as greves que prejudicam depois o interesse geral e da sociedade? Pediu serviços mínimos. Repara um pormenor. Foi um tribunal arbitral. Não foi uma comissão zeca. Não foi um amigo do Governo. Oh, fofinhos, já repararam? Estou a elogiar o Governo. Estão a ver? Batam palmas, faz favor. Bom, voltemos à questão. Não foi um conjunto de rapazes, amigos do Ministro da Educação ou do Primeiro-Ministro. Foi um tribunal arbitral. O que é que esse tribunal arbitral decidiu? Sim, senhora, que tem de haver serviços mínimos. O que é que diz o camarada Mário Nogueira? Não aceitamos o acordo. Porque depois arranja lá uns artifícios qualquer, como qualquer bicho careta arranja neste país, não é? Subterfúgio aqui e ali. Não aceitamos, isto não está correto, não sei das quantas. Bom, eu chamo isto a democracia da esquerda, nomeadamente da extrema-esquerda. PCP e quejanos. Blocos de esquerda, tudo a mesma coisa. Isto é a democracia desta malta. Que é, quando é a meu favor, está tudo bem, os tribunais funcionam, isto e aquilo, e é democracia. Quando é contra mim, é um sarilho, isto não é democrático, mesmo que seja um tribunal arbitral, está a ver? Bom, isto não pode ser, pois não. Portanto, eu espero que a partir de agora o Governo pegue num pau e trate o assunto como deve ser. Percebeu bem a expressão? Pegue num pau e trate o assunto como deve ser. Porque a partir de uma certa altura, conversas com os sindicatos só com o pau. Deste género, só com o pau. Bom, quarto ponto da conversa de hoje é um assunto um bocado mais longo. Você sabe que nas últimas 2 semanas eu tenho criticado aqui violentamente a posição do PSD em relação à questão dos professores, em relação à questão das carreiras. E eu tenho citado aqui uma entrevista que o Dr. Castro Almeida, vice-presidente do PSD, deu ao Diário Notícias e à TSF, em que ele dizia, só são umas décimas do PIB e tal, 600 milhões, o Governo deu a palavra, devia honrar. O Dr. Castro Almeida fez o favor de me telefonar e dizer que estava muito aborrecido comigo, porque eu tinha dito que ele era a favor de dar aqueles 600 milhões de euros. Bom, eu tenho que dizer que ouvi muito atentamente o Dr. Castro Almeida. Aliás, você recorda-se, eu tenho dito aqui, é das pessoas que tenho respeito na direção do PSD, é ele e é o professor David Justino, mas sinceramente não estiveram nada bem nesta matéria. E isto foi aquilo que eu disse ao Dr. Castro Almeida. Se ele não era a favor, então escolheu mal as palavras que disse ao Diário Notícias e à TSF. Porque o que resulta das declarações dele é que ele é a favor daquilo. E até menorizou o custo e o impacto daquela despesa no Orçamento de Estado. E, portanto, eu não podia aceitar isso como analista, nem posso aceitar isso como pessoa que está preocupada com a estabilidade das contas públicas. O que é que o Dr. Costa Almeida disse? Que o problema dele, para ele, aqui é o Governo deu a palavra, agora tem que honrar. Pois, eu também acho que quando se dá a palavra tem que honrar. O problema é que aqui deu uma palavra que não devia ter dado. Uma matéria que depois custa aos contribuintes uma pipa de massa. E eu quero recordar ao Dr. Castro Almeida e outras pessoas no PSD, eu aceito a explicação que ele deu, que eu se calhar não utilizei as melhores palavras. A partir da certa altura da conversa ele diz-me assim, se calhar não utilizei as melhores palavras. Pode ter sido, como você sabe, quando estamos a dar entrevistas em direto, eu muitas vezes acontece aqui, eu estou a falar sem papéis, sem nada aqui a apoiar, e portanto, às vezes sai alguma coisa que não devia sair. Eu compreendo isso, mas ele devia ter retificado a partir daí, não o fez. E, portanto, isto ficou-lhe colado àquela ideia de que são umas décimas do PIB e, portanto, faz sentido dar 600 milhões de euros aos professores. E eu quero recordar outra matéria, outra questão para as pessoas que nos estão a ver, que é, isto é tão grave, esta matéria dos 600 milhões, veja o que é que aconteceu às contas dos primeiros 5 meses do ano. Vai lá ver. A execução orçamental mostra que a despesa subiu 2,9% e a receita 2,3%. O Governo veio dar como justificação 2 pontos. É muito simples. Olha, os reembolsos de IRS e de IVA foram superiores ao previsto. Isto é o 5º ponto da conversa de hoje. Não está aí, mas eu vou acrescentar. E, portanto, a despesa, a devolver dinheiro aos portugueses foi maior. Ao mesmo tempo, como se passou o período de fecho do IRC de 2016, de maio para junho, nós ainda não recebemos IRC. Bem, não é bem assim, já receberam uma parte.
Mas eu admito isso. E, portanto, o que se passa aqui é que a execução orçamental não está a correr bem. O Governo diz que são efeitos temporários. Estas justificações que eu dei, eu não sei se são. Não gosto de tirar conclusões precipitadas disto, até porque a análise orçamental, como anda de ser feita pelo Governo, tem muitas coisinhas escondidas ali, portanto não podemos tirar conclusão nenhuma disto. E o que é que isto, onde é que eu queria chegar? Repare, se os sinais já não são bons, aquela coisa dos 600 milhões de euros é uma estupidez. E este é que é o ponto mais importante. E, portanto, e repare, ainda ontem a doutora Manuela Ferreira Leite foi ao Parlamento e fez um trabalho lamentável. Dizer que a dívida pública não é pagável. Então, se a dívida pública não é pagável, nós ainda vamos arranjar mais despesa para ir pedir mais dinheiro emprestado aos mercados e aos investidores para depois pagar aos professores. Então, ela já não é pagável, já não é reembolsável. Nós ainda queremos pendurar isto mais o país. É como você já bebeu uma garrafa de vinho, está meio bêbado, e vai beber outra garrafa de vinho em cima, ou duas. Isto não tem sentido, pois não. Portanto, está a perceber porque é que foi a minha guerra contra o PSD, e não é contra o PSD, contra a direção do PSD que fez dizer este disparate. Bom, mas em todo caso, como eu disse, eu registro as palavras do Dr. Castro Almeida, que não terá sido mais feliz naquilo que disse. Bom, da próxima, espero que isso não aconteça, mas mais importante do que isso, sempre que ele ou outra pessoa qualquer, da direção do PSD, disser alguma coisa que não ficou inteiramente correta, não foi claramente perceptível por quem está desse lado, vai imediatamente explicar o que é que fez. Porque senão nós ficamos com aquela sensação de que afinal disse uma coisa, mas depois se arrependeu por causa da reação de buruá popular que houve, entre os quais aquele foi feito aqui na Cor do Dinheiro. Bom, eu vou ficar por aqui, pelas 18 horas vou ter com o António Tadeia uma conversa sobre o jogo de Portugal, será o pontapé de canto, pelas 18 horas. Mesmo para o final, só quero agradecer a sua paciência de estar desse lado e já agora pedir-lhe para pôr um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Muito obrigado e até logo às 18 horas.